Boa noite. No programa desta quarta-feira, conversamos com Sabino Neto, pré-candidato à Prefeitura de Apodi pelo MDB. E ainda mais um dia sem sessão na Câmara de Mossoró por ausência de quórum. O cenário político já está no ar. Participe do programa através do nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM, ou pelo nosso WhatsApp, 988028941. Mande sua pergunta, mande a sua interação, que a gente continua falando das eleições municipais no cenário político, inclusive trazendo aqui essa prévia com os pré-candidatos da região oeste, dando continuidade ao município de Apodi. Mas antes disso, vamos trazer as informações da Câmara Municipal de Mossoró, porque pela 9ª vez, só em 2024, a Câmara Municipal de Mossoró encerrou a sessão mais cedo por falta de quórum. Ao contrário da semana passada, a sessão foi iniciada com a realização dos pequenos e grandes expedientes. No entanto, durante o 6º expediente, onde a vereadora Marleide Cunha realizava questionamentos sobre a educação no município, o presidente da sessão em exercício, Marcruti da Maísa, pediu a verificação de quórum no plenário. O vereador Paulo Igor chegou a pedir um momento ao presidente para chamar os vereadores na cozinha da Câmara. Que em 2016... Marleide, eu gostaria de interromper a senhora, pois não há quórum, só tem 7 vereadores no plenário, e infelizmente... Vereador Marcruti, eu vou chamar aqui na cozinha, porque eles pediram para se retirar, mas eu vou chamar aqui na cozinha. Não existe isso não, Paulo. Tem que estar aqui no plenário. É lamentável que no momento que eu usar a tribuna para falar sobre educação... que o plenário tiver vazio, sobre educação, o plenário seja esvaziado. Vereador presidente, registre quem está aqui no plenário. E isso aqui pode registrar, certo? Existe verificação de quórum. Chegou Rael, senhor presidente. Presidente, faça verificação não havendo de quórum. Na hora que eu declarei. Você não encerrou, presidente. Não tinha encerrado. Tem que ter responsabilidade. Resiste, presidente. Quem se encontra. Isso aqui, por favor, quem está aqui. Não havendo quórum, a sessão está declarada prejudicada, conforme o artigo 155. Em nome de Deus e da lei, declaro encerrados os trabalhos. Pela 9ª vez em 2024, a Câmara se encontra vazia mais cedo do que o previsto. Adivinha, por falta de quórum. Se para cada situação em que isso aconteceu houvesse um vereador na Câmara, haveria vereadores suficientes para o prosseguimento do grande expediente. Hoje, na sessão, a 36ª sessão deste ano, a vereadora Marleide Cunha teve seu discurso interrompido pela falta de vereadores na casa, com o presidente em exercício na sessão no momento, Marcruti da Maísa, encerrando a sessão logo a seguir. A vereadora reagiu ao assunto, assim como o Marcruti. Olha, isso é um desrespeito dos colegas vereadores que querem cercear a palavra de toda forma, querem impedir que a população tome conhecimento do que acontece aqui na casa. É uma violência também, porque constantemente, quando eu estou usando a tribuna, há diversas formas de impedimento. Hoje foi que saíram da sessão para não dar quórum. Ontem fizeram um paredão ali bloqueando o som. Por quê? Porque nós estávamos dizendo a verdade o que é que acontece nessa casa da subserviência ao gestor municipal, o senhor Alisson Bezerra, que manda e aqui tem que obedecer. Então, lamentavelmente, não se tem postura de vereador, de representante do povo. Nós estávamos presidindo aqui a sessão e houve aqui a falta de vereadores. Para a sessão continuar, tem que ter 8 vereadores no plenário e no momento que foi verificado o quórum só tinha 7 vereadores e nós demos por encerrada a sessão diante da lei regimental. A Câmara volta a se reunir nesta quinta-feira para a realização da audiência pública de prestação de contas da saúde, correspondente aos primeiros 4 meses de 2024.
Tá aí mais um dia sem sessão ordinária na Câmara Municipal aqui de Mossoró, sem quórum, ou seja, não tinha a quantidade de vereadores suficiente para acontecer a sessão na Câmara. Esse bate-boca aí dos vereadores em relação a essas formalidades sobre o regimento da Câmara, com essa presença mínima aí dos parlamentares para ter a sessão. E olha, o deputado estadual George Soares foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, TCE, na manhã desta quarta-feira, 26, obtendo 12 votos na Assembleia Legislativa. O deputado oposicionista Gustavo Carvalho, do PSDB, recebeu 11 votos e houve um voto nulo. Com a eleição de Soares, o ex-deputado e suplente Vivaldo Costa, do PV, assumirá o mandato até 2026. Caso Gustavo Carvalho tivesse sido eleito, quem assumiria era Getúlio Rego, do PSDB. A votação foi realizada de forma secreta. Está aí a votação, resultado dessa votação para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que altera essa composição da Assembleia Legislativa. E agora a gente dá início à nossa entrevista, dando as boas-vindas ao nosso entrevistado desta noite, que é Sabino Neto, pré-candidato à Prefeitura do município de Apodi, dando sequência a esse espaço para os pré-candidatos conversarem aqui no cenário político e apresentarem esses debates que acontecem nessa fase de pré-campanha. Sabino Neto, seja bem-vindo ao programa Cenário Político. Primeiramente, uma pergunta que eu faço a todos os pré-candidatos que vêm aqui ao programa. Quem é Sabino Neto e por que estar nesse momento como pré-candidato ao Executivo Municipal lá em Apodi? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pela TCM. É um grande prazer estar aqui. Agradeço pelo convite de estar participando, de estar podendo debater um pouquinho sobre o nosso projeto de pré-campanha e falar um pouquinho quem é Sabino. Então, eu sou apudiense de coração, nasci em Apodi, minha família tem raízes em Apodi e vivo lá em Apodi desde que nasci. Tive um momento que saí da cidade para buscar o meu sonho de me formar. Sou farmacêutico bioquímico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também especialista em análises clínicas. Natália, eu sou também um amante do SUS, Sempre trabalhei nessa área da saúde, desde que me formei, e o SUS passou a ser uma paixão. Estive secretário de saúde durante 7 anos e meio ao lado do prefeito Alain, em uma gestão que vem sendo aprovada, isso todas as pesquisas registradas mostram a satisfação do apudiense com uma gestão que vem cuidando do povo, que vem mostrando para que veio realmente cuidar da nossa população. E aí, esse Sabino, que é apudiense, que é casado, tem uma esposa, Natália, o nome dela, tem o meu filho, João Vitor também, meus irmãos, pais, avós, todos lá em Apodi, com raízes em Apodi, também uma parte no Ceará, uma grande parte aqui também em Mossoró. Então, Sabino é esse cara sonhador. Sempre participei de movimentos, movimentos esses que mudavam as vidas das pessoas, como Ordemolê, Escoteiro, CA, que é os centros acadêmicos, a gente também participou, enquanto estudante. E a minha vida sempre foi precoce. Eu vi que na política também tinha essa parte da mudança. E aí a gente enfrentei meu primeiro cargo público, Eu sou servidor público concursado do Estado do Rio Grande do Norte. E o meu primeiro cargo confiado em uma gestão foi como coordenador de vigilância sanitária, onde eu desempenhei um papel, durante aquele período, fiz um bom trabalho na época, porque não havia, foi implantação daquele serviço. E desde lá eu vim me envolvendo em política, vim gostando da política, porque vi na política uma forma de modificar a vida das pessoas, para melhor, lógico. E durante esse tempo recebi o convite em 2017 para assumir a pasta da saúde e desde lá me dediquei à vida pública, ao SUS, a botar os princípios do SUS, a levar uma saúde melhor para a população de Apodi. E aí o grupo ele me propôs a missão de encabeçar esse projeto de pré-campanha, representando o partido do MDB, o PP, PSDB, Solidariedade e me fugiu aí o PL, que eu já tinha falado com a Natália antes aqui. Então é isso, é uma responsabilidade muito grande, mas a gente vem enfrentando com muita seriedade, com muita maturidade, sabendo que
a força maior é da população, que vai escolher, né? E a gente apresenta desde dezembro, a gente está apresentando esse projeto de pré-campanha e andando a Pudi, né? Discutindo a Pudi e conhecendo ainda mais a Pudi. Nesta quarta-feira, membros do comando de greve da UFESA estiveram reunidos em uma assembleia. O encontro foi para discutir os rumos do movimento. A repórter Manuela de Souza traz os detalhes. Vamos conversar então com o Tiago Chacon, ele que é membro do comando de greve aqui em Mossoró, na UFESA. Tiago, como é que está hoje o diálogo entre o movimento, o sindicato e o governo? Vocês receberam algum documento, alguma minuta, estão avaliando? O governo, desde o início da greve, ele tem se mostrado um pouco intransigente, né? Por isso o motivo da segunda maior greve da história, né, dos servidores, justamente pelo fato dessa negociação ter sido bem difícil, né? Então, hoje, né, nós estamos na reta final da greve, né? Isso é fato. E estamos avaliando a minuta justamente do último acordo que foi proposto pelo governo, né? Não é exatamente o que a categoria desejava, mas já foi colocado pelo governo que não tem mais espaço orçamentário, não tem mais negociação. Então, nós estamos avaliando agora a minuta do acordo que deve ser assinado logo mais, né, em Brasília, pelas categorias, né? E existe nesse documento algumas divergências, né, no texto, na redação mesmo do documento, e a gente está avaliando uma segunda minuta com essas correções vindas do Comando Nacional de Greve, para que a gente possa levar para a mesa de negociação e propor, né, ao governo e, se acatado, já assinar esse acordo para que a gente possa finalizar o quanto antes a greve. Em relação às conquistas, o que você pode adiantar, pelo menos 2 dos principais pontos que a categoria conseguiu? Tivemos avanços, né? Tivemos um pouco de recomposição salarial, infelizmente não para 2024. 2024 permaneceu, né, 0% de reajuste para todos, mas 2025 a gente tem 9% já posto e 5% para 2026. Né? Isso está na minuta de acordo que deve ser assinado em breve. Fora isso, a gente tem um aumento, né, do orçamento que foi destinado aí para as universidades, né, via PAC, que, de certa forma, é uma conquista para toda a universidade, para todos os servidores e para a comunidade acadêmica como um todo. Tá aí, Tiago Chacon, ele que é membro do comando de greve aqui em Mossoró. E a gente aguarda, então, para esta quinta-feira, para contar outras notícias sobre o desfecho da greve dos servidores federais. Manuela de Souza para o jornalismo TCM. Essa possibilidade de encerramento da greve ainda vai depender de uma assembleia a ser realizada na segunda-feira e, inclusive, o comando de greve disse que esse encerramento não é imediato. Então, a gente vai continuar acompanhando essa situação aí da greve dos técnicos federais. Olha, a dupla de pré-candidatos Salatiel de Souza, do PL, e o Homero Greque, do PR, recebem formalmente o apoio dos deputados federais Benes Leocádio e Paulinho Freire e do deputado estadual Taveira Júnior, todos do União Brasil. O anúncio foi feito essa semana. Paulinho e Benes confirmaram à imprensa que se trata de reciprocidade e agradecimento aos votos que tiveram no município, com apoio do grupo do prefeito Rosânio Taveira, além da parceria mantida com a gestão para garantir recursos para o desenvolvimento da cidade. O caso ganhou repercussão e já é tratado como possível racha no comando do União Brasil, que é presidido pelo ex-senador José Agripino, que pode sim trazer reflexos já na campanha para esse ano de 2024. Mais um assunto aí a ser acompanhado nessa situação do União Brasil, que é o partido também do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Agora a gente volta a falar de Apodi, conversando aqui com Sabino Neto, pré-candidato à prefeitura, o candidato da situação, da continuidade, digamos assim, um pré-candidato da continuidade lá no município de Apodi. Sabino, a gente vinha falando antes da volta do intervalo sobre essa construção da sua pré-candidatura. A gente tinha antes um pré-candidato que também fazia parte da gestão, era o chefe de gabinete Luciano Moura, e depois
houve um acordo para que o seu nome fosse colocado como da pré-candidatura à prefeitura. Como é que isso aconteceu? Como é que foi desenhada essa situação para chegar ao seu nome como pré-candidato? Então, Natália, desde 2004 que eu caminho e milito junto com o MDB, né, quando a ex-prefeita Gorete ela foi vice-prefeita naquela ocasião, e a gente foi construindo um caminho dentro da política e dentro do partido, o qual faz parte, que é o MDB, de muita seriedade, né? E sempre pensando no melhor para Apodi, e sempre pensando na melhor conjuntura para o grupo e para a gente lograr êxito nos pleitos que viríamos a enfrentar. Então, em 2020, meu nome foi ventilado para compor a chapa junto com Alan, né? No caso, como vice-prefeito, Alan vinha para a reeleição, mas aí, em uma conjuntura que o grupo achou melhor e que também os números se mostravam melhores, a gente entendeu dentro do processo e continuamos dentro do grupo, né, para que a gente pudesse, e chegamos ao êxito, né, que foi a reeleição do prefeito Alan. E da mesma forma, o grupo me chamou, juntamente com outros nomes que se tinham, né, para se trabalhar como pré-candidatos a prefeito, né, do grupo. A gente não tinha só uma opção, eram várias opções, eram colocadas isso em todas as reuniões, né, e a gente aceitou o desafio, até porque seria muito egoísmo, né, depois de 7 anos e meio dentro da parte da saúde, trabalhando e fazendo política junto com o grupo me chamar para colocar o nome à disposição e eu não pôr. Então, o grupo juntou-se e, através de um realinhamento de pensamentos, né? Porque dentro da democracia, a gente já citou aqui, né? Temos 5 partidos. Nem todo momento esses 5 partidos eles vão culminar com a mesma ideia, mas sempre vão convergir para o ideal, né, que todos defendem, que é o bem de Apodi. Então, foi um projeto montado, né, a pré-candidatura de Sabino foi através de um consenso entre os partidos, entre as lideranças, onde a gente conseguiu agregar, né, além dos partidos e os nossos apoios também, a população, né? E aí vários institutos mostram, né, a nossa evolução, né, em tão pouco tempo, né, diante do cenário que já vinha há mais de ano. Então, sim, Sabino, ele nunca foi uma pessoa com um projeto pessoal. Não existe um projeto de Alan ou de qualquer um do grupo, existe um projeto pensado para dar continuidade a uma transformação que a Apodi começou em 2017. Né? Então, a gente tem uma gestão aprovada, com ação em todas as áreas. E aí é uma responsabilidade muito grande, Natália e todos que estão assistindo, né, encabeçar um projeto dessa envergadura. Mas aí a gente tem muitos apoios, temos o deputado Neilton, 10 vereadores, temos o prefeito Alan, 5 partidos que vão dividir esse fardo com a gente e a gente vai conseguir, se Deus quiser, lograr êxito, né, apresentando primeiramente o nosso projeto de pré-campanha e também fazer muito mais por Apodi. E o senhor está aí como pré-candidato, cabeça de chapa pelo MDB, e tem ao seu lado como pré-candidato a vice o PSDB com o Ivanildo. Como é que foi essa composição? Por que chegar o nome dele? Já está de fato confirmada? Ou podem ainda haver alterações ao longo desse processo? Como eu já disse, Natália, são a democracia, e o bonito da democracia é isso. Várias opiniões. É um grupo formado por 5 partidos, e aí era, vamos dizer assim, de certa forma, normal que vários partidos eles colocassem nomes à disposição para que a gente fosse compor, né, para que a gente fizesse essa junção com um nome de consenso e um nome que a população aprovasse, que aí vale lembrar que tudo é através de levantamento e, principalmente, escutando a população. Então, o pré-candidato a vice, Ivanildo, ele veio com a escuta que a gente teve casa a casa pela população, né? Houve uma divergência em algum momento com a relação ao nome, porque é normal, mas convergimos para o melhor, para o projeto, que é um projeto para Apodi. Então, como eu digo, a gente sempre diverge, mas acabamos que no consenso, né, chegamos ao nome de Ivanildo após escutar casa a casa, sentir a população, principalmente. E aí, falando sobre formação de nominatas, Sabino, como é que tem sido essa discussão aí nesse período de pré-campanha? Então, hoje nós contamos com 3 nominatas, né, uma do PP,
que tem 12 candidatos, uma no PSDB com 14 e uma no MDB com 14 candidatos. Então, dentre 40 pré-candidatos que temos hoje, temos 10 vereadores de mandato, né, apoiando o nosso projeto e que foram base de sustentação para a administração do prefeito Alan Silveira, além de que temos o apoio do deputado Neilton, do deputado Ezequiel, né, que vão dar essa sustentação à nossa pré-campanha, esse projeto, e posteriormente, se a gente chegar lá, né, vão dar sustentação para a gente fazer uma administração em Apodi cada vez melhor, né? Sabino, só uma pausa aqui na entrevista para fazer uma correção. Eu recebi aqui uma mensagem do assessor, diretor de comunicação da Câmara Municipal, que ele disse que, na verdade, houve sim sessão na Câmara Municipal de Mossoró. Teve o pequeno expediente com 3 vereadores que usaram a tribuna. Teve o grande expediente com 3 vereadores que discursaram. O que ocorreu foi que, no momento do terceiro pronunciamento, quando a vereadora Marleide usava a tribuna, foi pedida a verificação do quórum. E como, no momento, não havia quórum mínimo, a sessão, de fato, foi encerrada. O que não houve foi a ordem do dia. Em razão disso, então, está aí a retificação em relação a esse assunto, Câmara Municipal, que a gente tratou aqui no início do programa Cenário Político. Sabino, falando ainda sobre essa construção, essa pré-campanha, como é que tem sido essa caminhada? A gente tem uma cidade importante para a região oeste do Rio Grande do Norte, uma grande zona rural, várias comunidades rurais e também algumas carências que ainda existem no município de Apodi. Como é que tem sido para você defender uma continuidade da gestão e conversar com as pessoas nessa fase de pré-campanha? Então, Natália, todos que estão ouvindo, né, tem sido muito bom andar por Apodi. Eu que já andava por Apodi, né, enquanto secretário, que já tinha o conhecimento, mas não tão a fundo, né, como estou tendo agora, porque estou tendo o prazer de ser recebido em todas as regiões, em todas as casas, e muito bem recebido, Natália, graças a Deus, e isso é tudo fruto de um trabalho. Então, a partir desse contato com a população, de estar escutando, de estar sentando nos alpendres na zona rural, né, de estar escutando cada anseio, a gente está conseguindo, Natália, e todos que estão aí, vislumbrar, né, quais são realmente as demandas que a população espera que a gente vá fazer lá na frente, né, que a gente chegue a montar o nosso plano de governo, que vai ser um plano de governo participativo, porque vamos colocar em prática, lógico, hoje o plano de governo ele tem que estar muito enxuto e ele tem que estar de acordo com a realidade, porque lá na frente ele vai se transformar em um PPA, depois no LDO, e aí a gente tem que ter todo esse cuidado, toda essa responsabilidade. Mas aí vamos construir da melhor forma, escutando a população, vendo os anseios. Nós temos uma gestão que avançou em várias áreas, foram colégios novos, né? São 3 ou 4, tem um para entregar. Reforma dos colégios, climatização, vai na saúde, migramos de 6 equipes para 15 equipes de saúde da família durante esses 7 anos. Então, são muitas coisas que avançaram, mas que a gente está vendo que tem algumas prioridades que a gente pode fazer algo melhor, né? Não que não foi feito, mas a gestão que mais investiu em estrada vicinal, mas a gente está vendo agora nesse momento que a gente está andando, que a gente precisa dar uma resposta melhor. Então, tudo isso a gente vai vendo direitinho e vamos ali colocando, né, para colocar no nosso plano de governo, né, para a gente apresentar à população. O Rio Grande do Norte registrou queda de quase 1% no valor da arrecadação das contas públicas. Para o governo do estado, o impacto negativo é reflexo da redução do ICMS. No mês de maio, as receitas próprias do estado sofreram uma queda de 0,9%. Isso representa um total arrecadado de pouco mais de 726 milhões de reais, valor inferior aos 732 milhões de reais recolhidos em maio do ano passado. Para o secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, essa queda de receitas tem relação direta com a diminuição no recolhimento do principal imposto estadual, o ICMS. Olha, na verdade, esses números, com a redução da alíquota modal do ICMS de 20% para 18%, e agora, a partir de maio, comparando isso com o ano passado, quando em maio do ano passado a alíquota de 20% estava vigente, já era um número
esperado. Assim, a gente colocou desde o início do ano que teríamos muita dificuldade do ponto de vista da arrecadação do ICMS por causa dessa redução da alíquota. Então, na verdade, a grande provocação para essa queda é a comparação em maio da alíquota de 18% desse ano, vigente esse ano, com a alíquota de 20% vigente no ano passado. Dessa forma, todos os setores do Estado são afetados, comprometendo o investimento nos serviços básicos que são ofertados à população. Para tentar equacionar as contas públicas, o governo do Estado tem tentado repasses de verbas com o governo federal, além de negociações com o quadro dos servidores públicos. Como a gente, desde o final do ano, já tinha esse quadro definido, né, a gente está trabalhando aqui, primeiro, para minimizar essa queda, para a gente ter, daqui para o final do ano, algo muito próximo do que a gente arrecadou ano passado, ou tentar superar um pouquinho, é um grande desafio para a gente aqui, com uma alíquota menor, eu repito, mas a gente está buscando receitas extraordinárias para conseguir finalizar o ano cumprindo com todos os nossos compromissos, com pagamento de folha de servidor, pagamento de fornecedores e outros compromissos que o governo do Estado possui. Está aí o posicionamento do secretário da Fazenda, que trata sobre essa queda na arrecadação, que, segundo ele, tem como motivo o ICMS. E aí a Secretaria Municipal de Saúde prestará conta dos 4 primeiros meses do ano em audiência pública na Câmara de Mossoró, amanhã, dia 27, às 9 horas. Na oportunidade, a pasta apresentará dados diversos da saúde, como indicadores e investimentos relativos ao primeiro quadrimestre de 2024. A prestação de contas é exigida por lei em nome da transparência com a coisa pública e realizada de forma corriqueira na Câmara Municipal. Em entrevista ao nosso jornalismo, a secretária municipal de saúde, Morgana Dantas, informou que não vai comparecer em função de outros compromissos assumidos anteriormente, que vai mandar representação para a audiência que vai acontecer amanhã na Câmara Municipal de Saúde. Aproveitando essa pauta da saúde, eu tenho uma pergunta aqui, Sabino, que é do Laíre Gurgel, e ele faz uma pergunta em relação: qual a explicação para a demora na realização de exames de alta e média complexidade, já que o senhor ocupou a pasta da saúde lá no município de Apodi? Então, falar de saúde, né? Eu me sinto bem em falar de saúde. Como eu já falei, venho trabalhando saúde há vários anos e estive secretário de saúde durante 7 anos e meio. E aí, se você pegar, isso não é Sabino que está dizendo, a gente pegou uma secretaria de saúde que investia, quando eu prestei conta do último quadrimestre de 2016, já em fevereiro de 2017, o município de Apodi ele investia em torno de 17, sendo preciso, 17,8% de recurso próprio em saúde. O mínimo, né, estipulado pela lei é 15%. Hoje o município de Apodi ele passa de 30%. Né? Então houve uma melhora em vários indicadores, informatizamos a saúde e aí aumentamos através dos programas Mais Saúde, Zero Fila, né? Um monte de exames que não eram realizados em Apodi. Então, o gargalo de alguns exames de alta e média complexidade, que aí é um gargalo do Brasil, do Estado, que está lá na PPI, e que mesmo assim o município de Apodi, ele consegue fazer muito além do que é estipulado pela PPI, né? Que é uma pactuação que tem entre município e Estado, já que o Estado ele é detentor do recurso para ser feito a alta complexidade e uma parte da média complexidade. Então, o município de Apodi ele aumentou essa demanda. Temos, sim, alguns gargalos ainda que a gente pode trabalhar para melhorar, mas aí a população ela tem que ficar ciente que, dentro desses gargalos, nós temos alguns exames como ressonância, vamos exemplificar, que aí alguns exames que ficam lá há muito tempo é porque eles não são prioridade dentro do SUS. Vou dar um exemplo, Natália, e a todos que estão aí.
Um exame de ressonância magnética para você passar em uma perícia para o INSS, ele não é prioridade. Então, ele vai ficar lá na fila, porque esse exame ele vai ser disponibilizado para um paciente que precisa fazer uma quimioterapia. Então, a população ela também tem que entender essa parte do SUS, né, que tem as suas prioridades, né, que aí é um dos princípios. A gente tem que ser equânime, a gente tem que ter equidade. Aquele que precisa mais, ele vai ter uma agilidade maior. Então, a gente tem como trabalhar, mas o município de Apodi, isso não é Sabino que está dizendo, a gente praticamente quadruplicou a quantidade, né, de exames ofertados de média e alta complexidade. E aí, falando ainda em saúde, que conforme o senhor falou, ocupou a pasta da saúde, tem propriedade para falar e também servidor lá do município de Apodi, a gente fala do Hospital Regional de Apodi, que tem uma demanda e que ontem, na entrevista, já se mencionou a necessidade de leitos de UTI para não ter que encaminhar sempre os pacientes aqui para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Como é que o senhor vem acompanhando essa questão? Então, hoje existe uma parceria, né? Existe um plano de cooperação entre município e estado dentro daquele hospital, né? Então, o município hoje ele já se encontra financiando dentro daqueles hospitais alguns médicos que são cirurgiões para a gente estar fazendo em conjunto cirurgias eletivas, que é um dos gargalos da saúde. E aí também há uma conversa, né, nos bastidores, junto com o deputado Neilton, com o prefeito Alain, com o governo do estado, com a secretária de saúde, Liane, para que a gente possa ampliar esse hospital. E aí a ampliação desse hospital regional, né, que é de interesse do governo e também do município, né, junto com a força do deputado Neilton, a gente começou já uma reforma lá, estamos melhorando, né, em torno de quase R$1 milhão sendo investido, né, de recursos do estado lá dentro daquele hospital, que é uma ferramenta de grande importância para a saúde de Apodi e ali da região. E a gente tem um projeto de ampliação que está sendo encabeçado por Neilton, né, que é deputado, e o governo do estado. E aí o município está pronto para trabalhar nessa ampliação do hospital. E aí, fazendo ainda outras perguntas que surgem aqui na nossa interação, Sabino, tem uma pergunta do Paulo Henrique, que falando ainda em saúde, mas aí pegando o gancho sobre o saneamento básico, ele fala sobre o projeto do saneamento básico lá de Apodi, que existe desde 2017 e até agora não foi executado no município de Apodi. Qual seria o seu posicionamento em relação a essa questão? Saneamento básico. Eu tenho um pouquinho de propriedade de falar, porque lá em 2011 ou foi 2012, quando eu era coordenador de vigilância sanitária, se começou a ser feito o plano de saneamento básico do município de Apodi. E aí eu fazia parte, né, dessa comissão que fazia esse plano. E aí, após a gestão de 2012 ter acabado, entrou uma gestão nova em 2013 e aí não deu continuidade. Só depois de 2017 que a gente conseguiu concluir esse plano do saneamento básico de Apodi, foi entregue à CAERN, e a CAERN, ela tem, de acordo com o marco do saneamento básico, né, ele tem até, se eu não me engano, 2033 para deixar Apodi com pelo menos 95% saneado. Então, o pontapé inicial, que era a elaboração do plano de saneamento básico, que ficou parado 4 anos, de 2016, de 2013 a 2016, foi feito e está aí nas mãos da CAERN para que possa colocar em prática o saneamento. E aí, a gente chegando lá, né, vai ser uma das pautas de nossa pré-campanha, nós vamos cobrar a CAERN para que isso saia do papel. E aí, mandar um alô aqui também para o João Batista, lá da UPA do bairro Belo Horizonte, sempre ligadinho aqui no cenário político, também o Niel, lá do bairro Sumaré, que também todos os dias está aqui acompanhando o cenário político e mandando a interação aqui para o programa. Olha, Sabino, falando ainda, o senhor falou sobre hospital regional, falou sobre saúde, falou sobre CAERN, saneamento básico, e aí vem parceria com o governo do estado. A gente sabe que temos aí um palanque, como é que vai ser formado para a fase de campanha, né? Temos aí um candidato oposicionista que tem o PT como vice da pré-candidatura aí do vice, o Aguinaldo, e é o partido da governadora Fátima Bezerra. E temos o vice Walter Alves, que é do MDB, que é o mesmo partido do senhor. Como é que o senhor articula essa presença da governadora? Como é que vem sendo discutido esse apoio da governadora Fátima Bezerra à candidatura, ou não apoio, digamos assim,
nessa fase? Como eu sempre digo, né, a democracia ela tem isso. Não é que uma aliança lá em cima ela tem que vir, né? Então, sempre os partidos em Apodi, eles têm a sua autonomia e aí eles têm essa, vamos dizer, essa autonomia para estar escolhendo e houve sim no começo algumas conversas, sentamos com alguns dos correligionários lá do PT, né? Tivemos alguma conversa até com o próprio Aguinaldo, mas aí não avançamos, né? Houve uma divergência de ideias e de propostas e de ideais, mas enfim, a democracia é isso e a gente mantém todo o respeito durante a pré-campanha, espero que na campanha também, né? Isso não influencia na parceria, né? Eu acredito que não tem como interferir, porque assim, saúde, que é uma das maiores parcerias que tem entre o governo do estado e a Prefeitura Municipal de Apodi, não tem bandeira saúde, então isso não deve interferir. E eu acredito que já está bem posto o tabuleiro, né? Então o PT ele vai fazer parte da chapa de oposição e aí a gente vai debater Apodi, né, com muito respeito e trazendo propostas, né? Isso que é o importante para a população, debater um Apodi melhor. E aí, nesse sentido ainda, como é que o senhor avalia a gestão da governadora Fátima Bezerra? Bem, as pesquisas, né, que a gente vê aí, realmente há uma desaprovação hoje no cenário atual da atual governadora Fátima Bezerra. Mas a gente sabe, né, que o Estado ele vem há muitos anos com problemas fiscais. É um desafio muito grande, né? A gente que está entrando na política e a gente que viveu a administração pública sabe que um grande desafio, né? Pegar o estado do Rio Grande do Norte, como foi pego pela governadora, que avançou em algumas áreas, mas deixou outras a desejar. Mas aí eu acredito muito e torço como potiguar que a governadora ela possa dar a volta por cima, ela tem capacidade para dar a volta por cima e que possa sanar esses problemas e sair com aprovação, porque eu sei que a vontade da governadora é ver o Rio Grande do Norte melhor. E a governadora foi bem votada lá no município. Sim, muito bem votada, né? Inclusive, eu votei na governadora. Ah, sim. Então, nesse cenário, talvez tenha um peso a presença da governadora em um palanque? A governadora ela sempre vai ter um peso, né? O governo ele sempre vai ter um peso. Mas aí isso não quer dizer, né? Na campanha passada, onde o MDB foi vitorioso, aliás, nas duas campanhas passadas que o MDB foi vitorioso em Apodi, ela não teve o governo, né, no seu palanque. O MDB não teve. Então, a gente vai fazer uma campanha para debater Apodi e aí a população, ela tem a hegemonia, né? Ela quem tem o poder de decidir. Muito obrigada, Sabino Neto, pela entrevista aqui no programa Cenário Político, ter vindo de Apodi para contribuir com esse debate, nessa fase de pré-campanha. Boa sorte aí nesse momento de pré-campanha e daqui a pouquinho já de campanha nas eleições municipais de Apodi. Eu que agradeço, Natália, a todos que fazem parte aqui da TCM, a população de Apodi em especial que está aí assistindo, né? Amo todos vocês, né? E quero um Apodi melhor para que a gente possa avançar, para que os nossos filhos, netos, eles tenham uma perspectiva de futuro melhor. Obrigada, Sabino, mais uma vez. Mandar aqui mais uma vez um alô. Eu mandei para o Niel, não mandei para a esposa. Olha só, a dona Dita, que sempre acompanha também o programa Cenário Político. Um abraço para a senhora também. Conversamos aqui com o Sabino Neto, pré-candidato à prefeitura do município de Apodi, nesse panorama de pré-campanha das eleições municipais aqui da região. Muito obrigada mais uma vez. E o Cenário Político desta quarta-feira fica por aqui. A você uma boa noite. Até amanhã.